Meninas, Tudo bem. estamos ao Boa noite, vivo. gente. Eu quero dizer que é um prazer contar com a presença de vocês. Quero muito hoje aprender com vocês. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Kate Lima, sou mulher preta, gorda, cria da Brasilândia aqui. Também construo a Marcha das Mulheres Negras. E eu quero que cada uma de vocês se apresente. Acho que é, é muito importante a gente se apresentar na primeira pessoa, né? Porque nada melhor do que a gente mesma para dizer quem somos. Então, a gente pode seguir a ordem alfabética ou da forma como vocês se sentirem mais à vontade. Tá. Eu vou começar, né? Boa noite, meninas. Boa noite a todos. Meu nome é Alice Bailey, né? Eu sou de Burkina Faso, imigrante aqui no Brasil há 6 anos. É um prazer também estar aqui com vocês, né, nessa live, para falar um pouco, né, sobre a vivência dos imigrantes aqui no Brasil, né? Principalmente os imigrantes femininas, né? Que eu acho que é pouco falado, né? É isso. Bom, eu Gente, acho que tá se a gente bom? for seguir a ordem alfabética, eu sou a última. Certo, já que a Alice começou. Boa noite a todos, a todas. Sou Maria Fernanda, sou de Angola, faço parte do coletivo Diásporas Africanas e desde já gostaria de agradecer o convite que me foi feito, né, Tchelo, e pela Marcha das Mulheres Pretas, né, por trazerem esse debate, né, nesse julho das pretas, mesmo o fato de saber, obviamente, que de alguma forma somos todos descendentes de África, né? Embora que vocês nasceram aqui, mas ainda assim, vocês são afro-brasileiros e o afro é África. Então, obrigada por nos abraçarem, por nos incluírem, nesse caso, nesse debate, nessa construção, que de alguma forma é muito importante. E é tudo. Pronto, agora é minha vez. Meus votos de muito boa noite renovado, né? Meu nome é Wilma João Nankassa Quadé. Eu sou guineense, de Guiné-Bissau, país africano situado na costa ocidental de África. A Guiné-Bissau, como o Brasil, foi colonizado pelo Portugal e, por esse motivo, a Guiné-Bissau tem como a língua oficial portuguesa. Gostaria, né, de aproveitar a ocasião para agradecer o convite que me fizeram, né, a oportunidade de estar aqui, de aprender, de multiplicar e de poder conversar sobre este tema que realmente é muito importante, né? É necessário, é urgente fazermos debates ou criar espaços de diálogos, de troca no que toca a assuntos como esses, né? Estou muito grata, muito satisfeita por estar aqui com, né, mais mulheres pretas e para poder somar. Obrigada. Meninas, a honra é nossa de vocês aceitarem o convite e da gente aprender mesmo com vocês. E para iniciar, eu queria saber como se dá a imigração africana aqui no Brasil, que vocês contassem um pouco da vivência de vocês e essa troca mesmo. E aí também na ordem que vocês quiserem, que vocês se sentirem à vontade. Se quiser continuar nessa ordem, tudo bem. Se quiserem fazer outra ordem, também está tudo certo. Ótimo. Bom, obrigado novamente, né? A vivência aqui não foi. Bom, eu vou falar por mim, né? Uma experiência minha, porque eu não sei se todo mundo passa pelo mesmo processo, né? Vocês vão perceber que meu português é um pouco mais ou menos, porque eu sou da colônia francesa. Então, eu aprendi a falar o português aqui no Brasil com vocês, né? Com os brasileiros. Eu cheguei no Brasil sem falar a língua, então foi o primeiro desafio que eu encontrei aqui, a língua. Antes de qualquer coisa, né? Antes de poder fazer qualquer coisa, primeiro você tem que saber se comunicar, né? Então, esse foi um primeiro desafio que eu encontrei aqui no Brasil, né?
E também outros desafios de ser mulheres, às vezes teve oportunidade de emprego, essas coisas. É um processo. Ser mulher não é fácil, né? Imigrante, né? Fora do seu país, não é fácil. Né? Então, tem bastante coisas que você vai enfrentar. E se você não tiver cabeça no lugar, realmente você pode desistir ou você pode pegar um outro caminho, talvez que você não quis, né? Então, isso é o caso de muitas mulheres que a gente encontra hoje, né? Às vezes, que são obrigadas, né, a deixar os estudos, né? Ou são obrigadas, às vezes, ficar com um homem que elas não gostam por causa da renda mais pouco. Então, tem muitas questões, né, que a gente enfrenta aqui no Brasil, né? Não é só no Brasil, eu acho que no mundo inteiro, né? Bom, ser imigrante. Eu estou falando de uma experiência própria. Então, basicamente é isso. É um desafio muito grande. Então, a gente vendo, né, com essa questão junto com as minhas colegas, né, do coletivo que a gente justamente criou para poder enfrentar esse tipo de situação, né, que é o coletivo Diáspora Africana, né, para poder ver como que nós mulheres podemos nos unir para poder encarar, né, ajudar, auxiliar nossas irmãs que chegaram recentemente no Brasil, né, para poder, a gente não tem como ajudar elas financeiramente, mas mostrar para elas o caminho certo, né? Primeiramente, escuta o que elas precisam, o que elas querem fazer, e tentar encaminhar elas no caminho certo. Então, isso é nosso papel hoje no coletivo Diáspora Africana. Então, que é um coletivo justamente que a gente criou, né, na base dessa proposta, dessa questão que você trouxe. Eu não sei se eu respondi, mas... Respondeu sim, viu? Ah, ok. Acho que tá parado aqui. É porque eu coloco no mudo quando vocês começam a falar para não interferir o som. Ok, entendi. Tá bom. Gente, seguindo a ordem, né? A próxima rodada, vamos começar com a Wilma, né? Ela, como está um pouquinho acostumada a ser a última até nas chamadas, por que não começar com ela depois, a Alice, que é sempre a primeira, se torna a última também, só para a gente fazer essa dinâmica, né, Wilma? Perfeito! Tudo bem, perfeito. Então, eu acredito que o processo de deslocamento, né, ela é diverso, não é fácil, é um processo bem complexo, na verdade. Em alguns momentos eu vou fazer isso porque eu tenho um companheiro aqui, o assistente técnico, tá bom? O meu assistente técnico. E o que acontece? Falando da imigração feminina africana, a gente acaba trazendo diversos os fatores que levam as mulheres a migrarem, né? Porque nós sabemos que nós vivemos em sociedades machistas, vivemos em sociedades que a mulher tem o papel de esperar e nunca de ser a protagonista, muitas das vezes, da sua própria história, né? E o que acontece? Quando uma mulher decide migrar, por razões, nesse caso, que a ela acaba interessando mais, né? Como eu disse, o próprio processo de deslocamento varia de mulher para mulher, né? E nem todas simplesmente chegaram aqui para a formação. Esse é um dos processos, que é o meu também. Eu cheguei para o Brasil porque eu escolhi o Brasil como país que deveria, de alguma forma, me acrescentar, né, no meu próprio processo de formação acadêmica. Então, eu disse que eu vou estudar, vou fazer a faculdade no Brasil. Mas tem mulheres que
que têm o status de refugiadas, que vieram por aqui porque não tiveram outras opções, simplesmente o Brasil foi o único país que acabou dando visto para essas mulheres. E tem outras mulheres que também escolheram o Brasil por situações de violência, né? Então, saíram de seus respectivos países por ameaça, como uma forma de salvaguardar as suas próprias vidas, vieram para aqui porque precisam de uma nova oportunidade para recomeçarem as suas vidas, certo? E tem outras também que vieram para aqui a turismo, gostaram do país, acabaram se instalando. Então, eu acho que são os diversos motivos existentes que fazem com que as mulheres migram. Mas se vocês verem, até esse processo é um processo de muita luta, não é? É um processo de conquistas também. Como eu disse anteriormente, o fato mesmo de vivermos em sociedades machistas, em sociedades patriarcais, certo? A primeira questão, muitas das vezes, que nós nos deparamos como mulher, quando alguém na rua nos pergunta, nesse caso, se somos estrangeiros, a primeira coisa é: você veio com teu marido? É muito comum você ouvir frase: você veio aqui com teu marido? Muitas pessoas acham e ao mesmo tempo acabam conectando sempre a imigração feminina sempre com a figura masculina. Sabe, que nem no passado, que é o homem quem sai para buscar as melhores condições de vida. E a gente sabe que isso é mentira. Desde 2010, eu vou começar 2010, não é 2012, 2014, 2016. A própria Polícia Federal, as casas de acolhida, eles começaram a ver um fenômeno totalmente novo, não é? Que mais da metade das pessoas que estavam a migrar nesses anos eram mulheres. E mulheres sozinhas, não é mulheres acompanhadas com os maridos. E não é mulheres que os maridos já estavam aqui há bastante tempo e elas simplesmente vieram só, ok, já vou encontrar tudo. É mulheres sozinhas. Percebes? Então, eu acredito que até mesmo o fato da gente sair da nossa zona de conforto, né, com toda essa bolha dita de proteção, que nós somos dita bolha de proteção, ao mesmo tempo está relacionado a N questões de rótulo, que somos frágil, como assim você vai sair do teu país, quem vai cuidar de você? São sempre essas frases, quem vai cuidar de você, como se eu necessitasse de alguém para me cuidar, como se eu não soubesse me cuidar, não é? Isso eu falo não só com os indivíduos de fora, nós nos deparamos também com os nossos próprios familiares com esse tipo de discurso. Mas como assim você vai migrar? Lá não tem ninguém para cuidar de você. O teu pai e a tua mãe sempre cuidaram de você. Então, eu acho que eu vou terminar aqui como um momento introdutório. E valeu. Interessante. Olha, eu estou interessada para inverter a ordem, tudo bem. Enfim, para começar, como eu disse anteriormente, o tema é pertinente, né? É necessário nós termos espaços como estes, né, para pôr essas questões em pauta, né? É interessante. O tema em si é muito abrangente, mas foi muito bem delimitado, né? O que eu achei muito interessante, imigração feminina africana e seus desafios, certo? Antes de iniciar, eu gostaria de dizer que eu pretendo fazer um certo recorte, né? Falar apenas ou de uma determinada um determinado assunto dentro desse tema geral, certo? É interessante que a colega aqui também já veio neste contexto. Antes eu não disse, eu estou no Brasil, estou estudando, eu me formei aqui em Ciências Humanas, sou bacharel em Humanidades. Agora eu estou terminando licenciatura em Sociologia, certo? Eu imigrei com o objetivo de fazer o curso superior aqui no Brasil. E a imigração em si, né, é um ato de imigrar de um determinado espaço para um outro, né, de um país para outro país, né? Pode ser migração individual ou coletiva, depende.
E tem vários motivos, né, que levam à imigração, como a minha colega acabou de dizer aqui, e bem, né, muitas pessoas imigram por questões de estudo, outras imigram por questões de tentar uma vida melhor, né? Porque às vezes os nossos próprios países acabam sendo o limite para o alcance dos nossos sonhos, às vezes. Muitas pessoas estão aqui enquanto refugiados, tem muitos outros motivos que levam à imigração, mas nós sabemos que é um ato que remonta a séculos, né? Há milhares de anos atrás já acontecia, né, a questão da imigração, hoje em outros moldes, mas enfim, continua sendo. E falar da imigração feminina africana aqui no Brasil, é importante nós situarmos basicamente o país que estamos falando. Nós falamos de um país que se configura no topo da história da imigração do mundo todo. O Brasil, diferentemente de todos os outros países do mundo que receberam pessoas escravizadas do continente africano, ele acaba tendo o maior número de africanos sequestrados, escravizados, tirados de forma forçosa e violenta, né, de seus países, de suas terras e trazidas para cá. Há muitos anos foram trazidas, né, pessoas africanas enquanto escravizadas, mas que depois de muito tempo o Brasil não se organizou para construir uma outra visão, uma outra narrativa em relação a essas pessoas, às pessoas escravizadas, aos afrodescendentes e descendentes de escravos, enfim. E nós falamos de um país, partindo desse pressuposto, e isso eu creio que não é dúvida para nenhuma de nós aqui, né? Que o Brasil é um país muito racista. Isto já não é uma questão de senso comum, não é uma opinião, sim, uma verdade, né, cientificamente provada e que nós vivemos cotidianamente. O racismo nos acompanha por tudo e qualquer lugar, por onde for que a gente vá. E fazendo esse recorte, né, contextualizando o Brasil, é importante nós frisarmos também que, além de racista, é um país machista, patriarcal. Isso devido a muitas questões históricas, né? Nós sabemos que foi colonizado, né? Tem todo um processo de construção de uma sociedade meramente machista e patriarcal. Portanto, nós falamos de vários problemas aqui, né? Primeiro, por sermos mulheres, em outra instância, por sermos mulheres africanas, em uma outra instância, por sermos mulheres africanas e imigrantes. São três, né? Três situações difíceis, né? Muito difíceis. Nós agregamos vários problemas de algum modo, certo? Portanto, é muito difícil. Com certeza nós temos vários desafios, muitos desafios para enfrentar, muitos. Quando nós chegarmos aqui no Brasil, por exemplo, a minha experiência em particular, a gente tem que lidar com o racismo, assim, em primeiro momento, por sermos pretos. Frantz Fanon já dizia que infelizmente nós, enquanto pretos, nós não temos segunda chance. Diferentemente dos judeus que também sofrem racismo, preconceito, mas os judeus, por serem brancos, de algum modo, eles conseguem disfarçar. Se vestirem de algum modo, se comportassem como algum europeu ou alguma outra pessoa de diferente nacionalidade, ele ainda consegue entrar num lugar sem ser discriminado, de algum modo, até descobrirem que ele é judeu. Já nos nossos casos, enquanto pessoas pretas, nós não temos como disfarçar a nossa cor da pele. Portanto, antes de levarmos aquele debate de que por assim é uma questão de classe e tal, não. É, antes de tudo, uma questão de raça, uma questão de cor, né? Porque antes de ricos ou pobres, somos pretos. E nós somos julgados justamente por sermos pretos. Portanto, nós não temos a segunda chance. E a situação acaba sendo muito difícil para qualquer pessoa. Primeiro tem que lidar com o machismo, segundo, com o racismo e segundo com o machismo. E isso é difícil. E para falar dos nossos desafios, por exemplo, as mulheres de diferentes segmentos, aquelas que vieram em situações de refúgio, aquelas que vieram em situação de para procurarem uma vida melhor, aquelas que vieram, por exemplo, para conseguir fazer um curso superior e tal. Nós podemos ter as nossas particularidades, certo? Mas no que tange a questão do racismo e do machismo, a gente acaba sofrendo praticamente, né, as mesmas discriminações, por onde quer que a gente vá, por exemplo, ou em situações de quando você entrar no ônibus e ninguém sentar do seu lado,
ver pessoas ficando de pé porque não querem sentar do lado, e outras situações adversas, né, que eu creio que não é novidade para vocês, e para quem é pessoa negra que esteja escutando, negra e africana, com certeza compreenderia. Portanto, são vários desafios. São desafios da gente se adaptar, territoriar-se aqui no Brasil, né? Sabendo que nós saímos de outra realidade. Temos desafio de nos adaptar a questões gastronômicas, né? Dependendo do estado que a pessoa for. E para quem vem de outros países que não são lusófonos, por exemplo, que é o caso da nossa colega, ter que aprender a língua, ter que lidar com tudo isso. Portanto, os desafios são enormes, né? São enormes. Se o Brasil fosse um país um pouco menos racista, um pouco menos machista, talvez a gente teria que lidar com um pouco menos de problemas, situações que acabam pondo a estabilidade, a paz, o sossego que muitas pessoas saem dos seus países, às vezes, tendo que contar em outro país, como eu venho, por exemplo, aqui para o Brasil. E no que toca à questão dos desafios meramente das pessoas, por exemplo, que estão nas universidades, que vêm para fazer um curso superior, você acaba encontrando, por mais que pareça assim impossível, numa instituição, né, numa instituição universitária, onde se espera que as pessoas sejam um pouco mais conscientizadas, né, um pouco mais preparadas para lidar com diversidade étnico-cultural, racial, você encontra pessoas que não estão nem aí para as questões raciais, para as questões da interculturalidade, né, de saber lidar com o outro, de saber lidar com o diferente, com a cultura, com a cosmovisão do outro, respeitando, sem ter que estabelecer o inferior, o superior, e sim apenas o diferente, né? Para não me alongar, eu acho que é basicamente, né, neste primeiro momento, isso. Não, sinta-se à vontade, meninas, para falar. Eu só queria deixar um recadinho para quem está nos assistindo, pode mandar perguntas que eu vou lendo e vou repassando para as meninas. A minha próxima pergunta, acho que é bem nessa linha do que vocês estavam falando sobre as dificuldades. Qual política pública faria total diferença na vida dos imigrantes africanos, que não se tem e que se é uma luta, que é uma luta hoje dos imigrantes para que seja feita essa política pública? E aí a gente começa de trás para frente, como a Maria Fernanda falou, e aí a gente segue essa ordem. Certo, então começa comigo. A questão de imigração no Brasil é uma questão que, apesar de muitos problemas, que se nós formos alencar aqui, ficaremos a noite toda, nós podemos dizer que algumas coisas melhoraram, certo? Eu acho que, antes de tudo, antes de exigir alguns pontos mais específicos em relação aos imigrantes, nós deveríamos partir do ponto de vista dos direitos humanos, né? Os direitos humanos que, independentemente da cor, da nacionalidade, do espaço geográfico, deve ser garantido. E o Brasil, como um país que ratifica, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, membro da ONU, deveria, em primeiro lugar, ter o compromisso, né, de honrar esse documento e muitas outras questões que tangem a questão dos direitos. Mas, independentemente disso, num segundo ponto, algo que tanto beneficiaria os brasileiros, quanto negros, quanto brancos, e que também nos ajudaria bastante enquanto imigrantes negras africanas aqui no Brasil, é a questão do racismo. Como eu disse antes, se o Brasil fosse um país um pouco menos racista, a nossa convivência aqui não seria tão difícil, né, diariamente como é, né? Porque a gente não teria que responder perguntas dos tipos que não dá para imaginar sobre o continente africano, se avião, se tem carro, se tem luz, pessoas dormem em casas ou se dormem com animais. Seriam perguntas que seriam fases que nós já teríamos superado de alguma forma. Portanto, uma das coisas que deveria ser feita nesse aspecto, que de alguma forma já conseguiram em partes, é a criminalização do racismo, né? Tornar o racismo um crime, certo?
Mas, independentemente de criar leis, de tornar o racismo um crime, é importante, é fundamental ver a aplicabilidade dessas leis. Isso sim seria uma coisa que também ajudaria bastante nessas questões. Mas, antes de tudo, existem, né, normas, leis que regulamentam a vida dos imigrantes aqui no Brasil. Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, além das outras leis que são internacionais, existem leis que são nacionais. O Brasil tem ficado muito atrás no que tange à questão de pensar, de criar e de implementar as leis que visam a proteção e a promoção dos direitos humanos das pessoas imigrantes aqui no Brasil. Sim, está muito atrás, mas nós devemos reconhecer que também algumas coisas foram feitas, algumas coisas foram melhoradas, mas ainda há muito a que se fazer, né? Nós assistimos até os dias de hoje pessoas imigrantes, sobretudo africanas, que são espancadas até a morte, que são esfaqueadas, que sofrem xenofobia, que sofrem racismo todos os dias, em todos os estados e em todos os lugares. Nas universidades não é mais dúvida, certo? Portanto, trabalhar nessa perspectiva de criar, de fazer, sobretudo, ser exercido, ser posta na prática essas leis, por exemplo, em relação à imigração, é sim um ponto importante, né, que possa ser feito, que possa ajudar muito e melhorar cada vez mais a convivência das pessoas negras africanas aqui no Brasil. Uma outra coisa, um ponto bem importante que possa ser determinante nessa questão, por exemplo, é a implementação da Lei 10.630. Será que eu travei ou foi ela, meninas? Vocês estão me ouvindo? Sim, Foi ela, acho que que foi foi ela que travou. Acho que dá para Maria Fernanda começar e aí a gente retorna para ela quando a internet dela melhorar. Tá ótimo, eu vou dar sequência. Então, como a Wilma estava dizendo, né, que houve bastante conquistas e também houve bastante retrocesso, certo? Falar de conquista é falar da nova lei de imigração, que é a Lei 13.000, certo? Que é uma lei que acaba substituindo o Estatuto do Estrangeiro, que era um estatuto bem da própria época da ditadura. Então, acho que houve avanço quanto a isso, né? E gostaria também de deixar registrado aqui que a construção dessa nova lei de imigração é a luta de muitos movimentos sociais, vem da luta de muitos movimentos sociais. E movimentos sociais compostos por imigrantes, movimentos sociais de imigrantes, na verdade, que de alguma forma participaram na construção dessa mesma lei. Então, a gente sabe que muitas coisas, né, muitas conquistas que surgem, principalmente aqui no Brasil, é a base de muita luta. Nada é dado de forma gratuita e nem pensado de forma gratuita, né? Infelizmente. As pessoas precisam de se desgastar, as pessoas precisam perder muito tempo para que haja efetivamente políticas públicas para atender certos grupos, né? Então, a nova lei de imigração não está fora disso. E uma outra coisa também que eu queria registrar é São Paulo, que é o único município que tem uma lei específica, que é a Lei Municipal de Imigração, também foi uma conquista, é de 2016, mas ainda assim também é uma conquista. Agora, quanto à pergunta da Quechelo, uma das coisas que para mim, né, facilitaria muito seria a questão da votação, do voto. Os imigrantes aqui no Brasil, excepto os naturalizados, né, que já são brasileiros, obviamente, né, e algumas exceções, acho que os portugueses também, se não passamento, que os direitos e as formas, nesse caso de tratamento, são um pouquinho diferenciadas, porque existem acordos entre Brasil e Portugal. Né? Tirando eles, imigrantes não possuem direitos políticos, não podem votar.
muitos países da Europa, muitos países do continente americano, isso já é possível, o voto de imigrantes. A gente sabe, um exemplo que eu vou trazer aqui, o próprio Estados Unidos, né? Diz-se que nas eleições do Obama, a comunidade latina foi uma das comunidades que votou em peso para o Obama. Né? Os jornais trouxeram isso. Então, a gente sabe que se não se tiver direitos políticos, né, de alguma forma nós não passamos a ser números. Muitas pessoas, né, muitos indivíduos que pensam em se candidatar a algum cargo político, provavelmente, ou prefeito, ou senador, ou governador, ou vereadores, né? Muitas dessas pessoas não abraçam essas pautas, o fato mesmo de não... Por que eu vou abraçar uma pauta que de alguma forma não me vai trazer uma contrapartida? Vocês entendem? Então, eu acredito que se a gente conseguir, né, daqui a alguns anos, eu espero que consigamos, ter o direito ao voto, acredito que muitos poderão olhar com uma forma diferenciada, obviamente, sobre questões migratórias, porque passa despercebido. Como eu disse, são muitos movimentos sociais compostos por imigrantes que muitas das vezes têm que correr atrás, têm que fazer as coisas acontecerem, né? Então, nós que trabalhamos com a imigração, a gente sabe da dificuldade que nós encontramos às vezes, né? Para conseguirmos simplesmente o encaminhamento para um advogado específico, para uma irmã, para ela lidar com certas situações que realmente ela está a passar. Ela não sabe falar a língua, mas ela necessita. A gente sabe a dificuldade que nós temos tido de encaminhar também certas questões a uma assistente social às vezes, percebe? Embora que, ok, nós trabalhamos em rede, existem diversas instituições, né, não governamentais, que trabalham com a imigração, como você, não governamentais, não é, que trabalham com a imigração, mas ainda assim, políticas públicas eficientes realmente ainda está a faltar, né? E falando de políticas públicas, nesse exato momento está tramitando na Câmara dos Deputados, né, a PL sobre o projeto de regularização já. Essa PL consiste em exigir, na verdade, um direito que pedimos por conta da pandemia, né, que assola o mundo. Muitos países, como Portugal, também teve um movimento de regularização já, e muitos imigrantes que estavam indocumentados foram regularizados, assim posso dizer. Então, estamos a tentar fazer esse movimento também aqui no Brasil, para ver se muitas pessoas possam ter o direito até a conseguirem acessar todos os não é projeto. Gente, tudo bem? Mas acessar todas as políticas públicas que foram criadas nessa fase da pandemia, não é? Primeiro, auxílio emergencial. Tem muitos que não conseguem acessar o auxílio, não conseguiram, na verdade, porque já terminou, certo? Não conseguiram acessar o auxílio emergencial porque estão indocumentados, certo? Então, tem muitos também que não conseguem acessar realmente a saúde, embora que o SUS seja um sistema gratuito, independente da nacionalidade, na verdade, mas muita gente tem encontrado muita dificuldade quando vai para o posto de saúde para tentar fazer a carteirinha. E a gente sabe que a principal independente do local em que você escolheu para migrar, mas uma das principais questões que muitos imigrantes enfrentam é a documentação. Primeiro, se eu estiver documentado, então eu sei que meio caminho da minha trajetória está andado, certo? Então, eu acredito que caso haja, não é, esperamos que haja aprovação, não é, da PL, ainda não chegou nas mãos do Rodrigo Maia, mas estamos à espera que realmente chegue. Pedimos a participação também da sociedade civil e, obviamente, de alguns deputados federais que possam fazer essa pressãozinha, né? É um direito, migrar é um direito, né? Acho que eu vou, ok, vamos deixar, vou pegar por aqui. Wilma, acabou que caiu e a gente acabou não finalizando com você. Se você quiser retornar para você finalizar, aí depois...
Não, mas tudo bem, tudo bem. Podemos Você quer seguir. falar mais Tudo alguma bem. coisa? Se você quiser falar, você fala Estou no agora. finalzinho. E aí, qualquer coisa, já Por enquanto, passa. tá bom. Eu já estava bem no Perfeito. finalzinho. Tá bom. Tudo bem. Então, as irmãs já falaram tudo, né? Elas já falaram basicamente tudo que tem que ser falado. Eu não vou repetir novamente para não ser repetitivo, né? Essas mesmas coisas que foram faladas. Eu vou só acrescentar uma coisinha só e a gente pode passar pela segunda pauta, né? Então, realmente essas leis migratórias, nessa questão imigratória, tudo realmente aqui no Brasil ainda está bem precária, né? Mas, como eu disse, o Brasil é um país muito novo ainda nesse sentido, né, de receber os imigrantes, né, em maior números, né, com os dados que eles tinham falado, que o Brasil ainda é recente, né, recebeu imigrante aqui no Brasil, e ainda eles não sabem ainda como se lidar com as leis, né. Por isso que todo dia a gente vê que as leis mudam, né, as leis mudam. Você vai hoje, por exemplo, fazer um documento na Polícia Federal, amanhã é outra coisa. Então, ela muda, você sente que não tem uma certa estabilidade, né, nas leis. Realmente, nessa pandemia, a gente viu que é muito difícil mesmo para os imigrantes, né? Para os imigrantes que não trabalham, né, que não têm uma certa estabilidade, que não têm carteira assinada, muitas questões, o que não tem documentação, como a Fernanda mencionou, é muito difícil. Por exemplo, você não está trabalhando, né, registrado. Como que você vai receber um salário? Difícil, o cara não consegue se sustentar, né? Talvez tem família. Bom, nessa questão que vem a imigração feminina, pensa uma mulher, né, talvez com filho, que não tem nenhuma ajuda, que não trabalha registrado, talvez ela vendia uma coisa, ela era cabeleireira, qualquer coisa. Talvez não conseguir ter acesso nesse auxílio emergencial, teve problema por causa da língua, ela não sei como se lidar. Então, são várias questões que realmente que a gente tem que lutar, né? Como vocês disseram, tem muitas organizações, muitas instituições que lutam, né? Mas até agora nada não está resolvido. Eu estou pedindo a Deus, né, que depois dessa pandemia, que realmente as políticas públicas, né, tenta realmente rever essa lei migratória, né, para que isso não aconteça mais, porque muitos imigrantes sofreram, muitos nessa pandemia. A gente fala porque a gente sabe. A gente acompanhou de perto alguns casos que é muito triste. Então, realmente tem que fazer funcionar. Não é só colocar, instalar, não. Mas fazer funcionar. Porque não está funcionando. Não está funcionando. Então, é basicamente isso. Elas falaram tudo. Agora, vamos ver, né, com essa campanha de regularização já. Talvez melhore alguma coisa, né? Tentar regularizar os irmãos que estão em estatuto de irregularização, para que pudesse ter os documentos completos, né? Tentar se instalar corretamente no Brasil, poder fazer alguma coisa sem ter medo, né? Porque é isso, você está com um protocolo, que é um papel, só um papel, você não consegue, às vezes, abrir conta no banco, você não pode se inscrever numa faculdade. Eu estou falando porque eu sei, alguns anos atrás eu queria me inscrever numa faculdade e não conseguia. Mas depois de eu ter o RNE, eu consegui me matricular numa faculdade. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Então, acho que as leis existem, mas não estão funcionando. Eu acho que o que a gente pode pedir, talvez o governo colocar um fiscal aí, né?
um fiscal ver de perto realmente se está funcionando, porque não está funcionando, né? Tem bastante coisas que a gente tem que empurrar, tem que ir atrás, tem que correr. Você corre, corre, tipo, depois você fala, nossa, eu tenho que fazer todo esse trabalho para poder conseguir esse documento, depois você tem que fazer. Então, é muito corrido. Pensa que não tem essa força de vontade, o que não conhece ninguém, que não sabe a língua, né? Que é meu caso, né? Porque eu não sou da coluna portuguesa, então pensa bem uma pessoa que não fala português direitinho, que não entendo corretamente, não sei ler, que não sabe ler direitinho português, como que ele vai se virar, né? Então é bastante questões. A gente está trabalhando sobre isso, a gente quer junto nós pequenas instituições, né, pequenos coletivos, a gente quer junto com o governo trabalhar para poder resolver essas questões, para ajudar nossos irmãos que estão nessa situação no Brasil, né? Se pudesse colocar alguns imigrantes nos hospitais, SUS, Polícia Federal, justamente para poder facilitar essa comunicação, né, dos irmãos, porque a gente veja, você vai às vezes no hospital, você nem sabe como explicar o que você sente. Nessa pandemia, eu acompanhei uma irmã que estava doente, fazendo a tradução direto com o médico. Então, é muito triste. É muito triste. Então, eu acho que é só ver isso, ver que eles fazem alguma coisa para que as coisas funcionem. É só isso. As leis existem, mas elas não funcionam. Então, a gente pede, né, Pois é. para que o governo faça funcionar as leis corretamente. E como a irmã, nossa irmã da Guiné-Bissau falou, né, Wilson, não? Wilma. Wilma, legal. A nossa irmã Wilma falou, né? Aqui é uma questão de direitos humanos, né? Não é uma questão de ser brasileiro, africano, Nós europeu. falamos de imigração. Isso. A gente fala de ser Desculpa. ser humano, é um direito de migrar, né? Somos todos seres humanos. Vamos botar as coisas funcionar para todo mundo, né? Então, eu acho que é isso. É isso. Meninas, o papo foi muito gostoso, que ela passou rapidinho. Já vamos fazer, dá 1 hora que estamos aqui. Muito rápido. O papo é gostoso, é assim mesmo. Eu queria deixar livre para vocês falarem o que vocês quiserem. Eu quero fazer uma provocação na opinião de vocês, e aí vocês podem explanar o quanto vocês quiserem. Qual é o papel do movimento negro nessas pressões e nessa luta dos imigrantes africanos? E aí vocês podem falar também sobre alguma outra coisa que vocês quiserem, que acabei não fazendo essa pergunta, já para a gente ir para o fechamento. Eu acho que a gente pode começar agora do começo para o final e já ficar, já que ela falou que ficou por último, que vocês falaram tudo, dessa vez ela começa, a gente termina na Wilma, e é isso. Tá. Então, bom, nesse processo, eu não posso, como é que eu posso falar isso? Os movimentos negros no Brasil, a gente vê que eles também lutam, né? Como a gente tinha falado em algumas questões atrás, eles lutam para poder ter espaço deles mesmo aqui no Brasil também, porque a gente sabe essa questão de racismo não é fácil, né? Então, a gente realmente tem bastante apoio, né, dessas instituições que a gente encontrou no nosso caminho, né, sobre algumas questões, né, ajudando a gente, lutando com a gente sobre algumas questões, né? Então, acho que realmente a gente sente essa irmanidade, né, da cor preta. Somos todos pretos, né? A gente luta pela mesma causa. Isso é interessante. Bom, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu não tenho muito o que dizer.
né? A gente chegou, né, num país que a gente veja nossos irmãos lutando, então a gente caiu nessa mesma luta. Parece um vagão, né, caminhando, e a gente entra no trem e a gente está indo junto, né? Tomara que as coisas mudem, tomara que as pessoas tomem consciência, né, que somos todos iguais, somos todos seres humanos, né? Dependendo da cor, da nacionalidade, da onde que a gente vem, a gente somos todos iguais. Então, que juntos podemos mudar o mundo, mas não é separando. Juntos podemos mudar o mundo, porque eu acho que cada cor, né, tem seu papel aqui no mundo, né? Então, basicamente é isso. Ótimo. Será que eu respondi? Sim, com certeza. Mais ou menos, né? Respondeu. Pode falar, meninas. Maria Fernanda. Eu. Tá bom. A Fernanda deixou para mim. Certo. Antes de entrar muito bem nessa questão, tem um ponto que eu gostaria de frisar, né? Eu queria tocar ainda enquanto falávamos dos desafios, né? Da imigração, coisas e tal. Aqui no Brasil, por mais que a vida do imigrante seja difícil, quando se trata de um imigrante africano negro, se torna ainda pior. Eu já frisei quando falei da questão do racismo, porque existe uma discriminação em relação aos imigrantes, uma discriminação seletiva, né? E isso não é uma questão que acontece agora no Brasil, isso já aconteceu no passado e continua acontecendo. O Brasil, de alguma forma, lida com alguns imigrantes, né? Por exemplo, imigrantes franceses, holandeses, portugueses, espanhóis, europeus, digamos, imigrantes brancos, como fizeram na época da mixigenação, que trouxeram pessoas brancas, deram incentivo, deram terras e empregos para que elas possam se manter aqui no Brasil, para que elas possam mixigenar com os brasileiros para tornar o Brasil em 100 anos um país branco e não um país afro, um país que tenha negros ainda. Isso não aconteceu, certo? Este projeto falhou. Mas este projeto falhou num âmbito físico, prático, né? Porque nós continuamos vendo pessoas pretas no Brasil, né? O Brasil continua a ter maior número de sua população preta, mas, no entanto, isso mexeu muito, porque não conseguiram embranquecer a pele das pessoas pretas completamente, mas conseguiram embranquecer muitas mentes, né? Isso com base na opressão, na violência, na exclusão total, nos estereótipos, por exemplo, quando não se estuda sobre o negro nas escolas e quando se vai estudar, o negro é representado ainda enquanto escravo, enquanto um ser inferior, enquanto tudo que é ruim, ou seja, o negro acaba aparecendo como o vilão, de algum modo. Portanto, tudo isso também não ajuda quando nós vamos falar de imigração africana, negra, né, aqui no Brasil. Mas no que tange à luta dos movimentos negros, eu acredito que sim, né, eles ajudam bastante, né, significativamente no que toca à questão da conquista dos vários direitos, né, para os imigrantes negros africanos ou negras africanas aqui no Brasil, porque o movimento negro em si, ele educa, né? É meio que uma escola, ele educa. O movimento negro trabalha em prol da superação do racismo na sociedade brasileira e também na desconstrução de várias ideias, estereótipos, né? de várias visões racistas acerca dos africanos e dos afrodescendentes. Só partindo desse posto, né? Desse ponto, já vamos conseguir ver de que maneira, né, o movimento negro contribui nessa luta para com os imigrantes aqui no Brasil. Isto, eu acho que é sentido, né, é visível, dá para a gente entender as várias lutas, por exemplo, de volta das viagens ao continente africano numa perspectiva mais positiva, né,
de conhecer o continente africano além daquela história produzida na época da escravidão, do colonialismo, que mostra o continente africano como um lugar vulnerável das misérias, das mazelas, de doenças, como se não tivesse outra coisa além disso, né? Portanto, o movimento negro contribui bastante, significativamente nessas questões. E quando o movimento negro trabalha em prol da superação do racismo, provavelmente eles já acabam englobando, né, a gente que é preta, que é africana, um pouco nessa questão, reduzindo essa carga, né, racial que a gente acaba herdando quando a gente chega aqui, certo? Eu acredito sim que ajuda, e os espaços que eles criam, que eles organizam para debater essas questões, para dar a voz a essas pessoas, também ajuda significativamente a gente poder falar, né, na primeira pessoa das nossas experiências, das nossas dificuldades, das nossas lutas diárias, né, e de como nós nos mantemos aqui no Brasil. Eu acho que é basicamente isso que eu tenho para comentar. Wilma, você é maravilhosa. Nossa, apaixonada por você. Sério, apaixonada. Eu amo essas Obrigada. aulas, gente. Queria ficar aqui 2 horas conversando com vocês. Gostei Maravilhoso. dessa. E eu acho o máximo, porque vocês dão uma aula e depois ficam falando só isso. Como se fosse só isso, né? Tudo isso. Quero muito Olá, agradecer a presença de vocês, que a gente queria ficar mais tempo aqui, mas daqui a pouco a gente começa outra live às 8 horas. Inclusive, você que está assistindo, às 8, a gente tem uma live com as nossas parentas, nossas alianças com as mulheres indígenas, porque nessa luta também, as indígenas estamos lutando para todas as formas de opressões acabem e que a gente está num país que estruturalmente é racista e que é isso, né? Tudo isso que a gente está falando, ele cai nesse lugar, né? Acaba sendo um projeto de não ter, que não acabe isso, e a gente está tudo na trincheira para que isso acabe. E obviamente que os nossos atravessamentos, né? Cada um com seus atravessamentos, mas eu estou muito feliz de ter aprendido aqui com vocês. Eu quero deixar esse espaço agora, esse finalzinho, para vocês falarem o que vocês quiserem, para vocês deixar um recado. Estamos no mês de julho, mês da mulher preta, estamos em marcha, online, por causa da pandemia, mas ainda continuamos em marcha. Como a gente continua em luta o tempo todo, mesmo na pandemia. Inclusive, eu diria principalmente agora, que os nossos estão muito mais vulneráveis do que já eram, né? Porque a desigualdade, a vulnerabilidade dos nossos já é antes da pandemia, e agora muito mais intensificado. A Marcha das Mulheres Negras faz questão de fazer essas lives para deixar registrado que estamos em marcha quando, sem a pandemia, estaríamos na rua, que é o nosso lugar, deixar registrado que estamos vivas, estamos lutando pelo bem viver de todos, pela igualdade, e como a gente não pode, e principalmente colocar os nossos mais em risco do que estão, a gente está em marcha aqui online. E eu quero agradecer muito de marchar hoje com vocês, de aprender hoje com vocês. Cada fala foi uma aula. E eu amei o só isso, que é tudo isso. E a gente também fala só isso, né? A gente tem que falar tudo isso e aprendam. E eu queria agradecer muito a Maria Fernanda, que fez essa ponte com vocês duas. Foi um prazer conhecer, e eu espero que a gente ainda se encontre muito e que eu aprenda muito com vocês, e que a gente possa se encontrar aí nas trincheiras da luta antirracista. Obrigada a você pela oportunidade também. Assim, eu é que agradeço pelo convite, agradeço pela aula da Alice, pela aula da Wilma. É a primeira vez que eu estou vendo a Wilma, né? E desde já, obrigada também por aceitarem somar. Eu sou de opinião que, assim como a questão que a Cristiela acabou colocando, de que forma que os movimentos negros têm contribuído, de que forma que os movimentos negros podem lutar, né, com os movimentos de mulheres imigrantes e refugiadas
em São Paulo ou mesmo no Brasil, né? Só para dizer que a Wilma não está em São Paulo, gente. A Wilma não está cá em São Paulo, né? Pelo que me disseram, né? Eu acho que ela depois vai confirmar que ela não está em São Paulo. Eu estou tá? no Ceará. Ceará. Ela fala a partir do Ceará. Então, eu acredito que é possível, sim, é possível e é necessário. Todo preto imigrante ou migrante, todo preto é brasileiro calado. Todo preto. Somos vistos como brasileiro. Todo preto, quando se comunica, é visto como, ok, não é brasileiro. Por que é brasileiro? Pela tonalidade do pele, né? Mesmo sabendo que o Brasil tem mais de 54% da população é negra. Então, muitas das vezes somos abordados como brasileiro. E muitas das vezes nós sofremos o racismo tão igual quanto a população preta brasileira. A única coisa que diferencia é que nós sofremos xenofobia. Muitos, não é? Muitos de nós sofremos de xenofobias. É claro que também tem outros aqui no Brasil que vêm do Nordeste, também em São Paulo, que também acabam sofrendo, né? Vocês não são daqui, são de fora, de alguma forma. Mas todo espaço, como eu digo sempre, todo espaço de construção de negritude é um espaço também de construção nosso. Somos todos afro-brasileiros. Somos todos afro-brasileiros. Né? Quando eu falo que somos todos afro-brasileiros, eu falo no sentido que, principalmente no meu caso, né? Eu sou africana, mas eu tenho um filho afro-brasileiro. Então, é impossível não estar dentro dessa luta. É impossível não caminhar juntamente com os movimentos negros, né? No intuito de lutarmos para uma sociedade mais equilibrada, para que os direitos dos sexos não brancos, né? Dos sexos não brancos e dos sexos não amarelos também, sejam respeitados. A Constituição é única, a Constituição brasileira é única, certo? Não existe uma Constituição para brancos, não existe uma Constituição para preto. Mas a gente vê que há muita desigualdade, né? Há muita desigualdade. Como a Alice mesmo, a Alice falou, existem leis, mas muitas dessas leis, nós como população pretas, mais ainda imigrante, nós não temos acesso as mesmas, né? Então, eu acho que eu não vou ser muito repetitiva, né? Por conta da aula que também acabei recebendo aqui de alguma forma, né? Só para dizer que a PL é 2699/2020. Se vocês pesquisarem, 2699/2020, acompanhem, pressionem, regularização já, é necessário. Estamos a falar de direitos humanos, estamos a falar de direitos fundamentais, certo? E outra coisa que eu queria deixar também registrada é que vidas negras importam. Isso nos conecta. Independente se somos brasileiros, independente se somos americanos, independente se somos angolanos, não é guinense ou mesmo do Burkina Faso, né? Independentes. Vidas negras importam em qualquer lugar do mundo, né? Isso nos conecta. Percebes? Então, com esse Vidas Negras Importa, a gente vê que muitos dos nossos continuam morrendo no mundo inteiro, certo? Vítimas de racismo. E muitos deles também continuam morrendo também vítimas de racismo em países africanos, né? Por mais que não se diga, tem muitos africanos também que sofrem de racismo, certo? E muitos deles, obviamente, nos seus respectivos países também, né? Também é racismo. Isso eu falo, né? Porque tem uma outra polêmica, eu não queria abrir, mas eu queria também deixar registrado, né, que vocês estão acompanhando o caso da Igreja Universal. Isso é uma outra discussão, mas de qualquer forma também eu só queria deixar, né, que acompanhem mesmo, que apoiem realmente, que saibam realmente e que nenhum brasileiro está sendo perseguido. Eu queria também deixar isso, está sendo perseguido em Angola. Não tem isso, né? É uma parcelazinha que de alguma forma não respeitou a própria Constituição, né? Angola é um país soberano, independente, não é? Então, quando não se respeita a Constituição, obviamente, é fundamental que as leis se façam sentir. Então, só deixar registrado, nenhum brasileiro está sendo perseguido em Angola, tá bom? Não existe xenofobia do jeito como está sendo dito. Eu tenho a necessidade de informar desse jeito, o facto mesmo de ser angolana, não é? Porque a gente sabe que a mídia distorce muita coisa. E a mídia distorce não só questões voltadas ao povo preto, né? Assim como se sabe também que mais da metade, a maioria do pessoal que está morrendo com a Covid-19 são pretos.
A gente sabe disso. Eu tenho uma amiga que está trabalhando na linha de frente, é fisioterapeuta, ela me disse, Maria Fernanda, todos os dias que eu entro no hospital, não é? Se você olhar a maior parte dos leitos, a maior parte que estão internados em estado grave também são pretos. Percebes? Então, eu acho que eu só tenho mesmo a parabenizar a Marcha das Mulheres Pretas por trazerem esse recorte, né, de gênero, porque é necessário, se a gente não discutir essas questões por nós, o patriarcado não vai fazê-lo, né? Porque a função do patriarcado sempre foi nos vetar, certo? O patriarcado, obviamente, tem dificuldade de lidar com mulheres totalmente independentes, né? Porque as mulheres necessitam, de alguma forma, continuando sempre no mesmo caixote, né? Então, parabéns para vocês, não é? Parabéns para todas nós que nós estamos aqui. Eu acho que só o facto de sermos dos nossos países de origem, lutar para uma Angola melhor, ou para uma Guiné-Bissau melhor, ou para Burkina Faso melhor, obviamente, isso já é um avanço, né? E que nós estamos aqui, não viemos porque seguimos algum marido, não, tá bom? A gente veio por aqui de alguma forma, de forma independente, nós escolhemos, e obviamente, eu falo por mim, né? Já ouvi que você é maluca, como assim você vai migrar? Então, só para dizer que eu sou maluca e ao mesmo tempo também sou rebelde, né? E viva vida das mulheres, a vida das mulheres importa muito também. Então, eu repudio qualquer tipo de violência doméstica. E nesse exato momento, a gente sabe que estamos a viver momentos de pandemia, houve um aumento significativo da violência doméstica e principalmente também de mulheres imigrantes que estão sofrendo violência doméstica, né? Então, gente, eu acho que eu poderia ficar até 50, 60 minutos também aprendendo e falando mais, mas acho que eu não vou me alongar muito, tá bom? A gente também ficaria te ouvindo, além de eu ter a falo lindeza logo. do seu filho passando. Ele é Achei engraçado. ótima essa participação especial, inclusive saudades. Meninas, é isso, assim, eu só tenho a agradecer mesmo. Eu espero, eu vou procurar a PL, vou pedir para divulgar nas redes da marcha. Depois eu vou dar uma olhada, depois a gente conversa, Maria Fernanda, mas eu acho importante divulgar, vou falar para divulgar nas redes da marcha. Agradeço a presença de vocês e as pessoas que estão assistindo. Daqui a 25 minutos, 8 horas, começa a live com as mulheres indígenas. E vai ser muito importante também que vocês assistam e aprendam. E é isso. Beijão, meninas! Beijo para vocês. Quero Tchau. dizer que Ceará quero, hein? Quando passar a pandemia, vamos marcar para todo mundo do Ceará. Beijão! Tá bom, beijo. Isso. É verdade mesmo, é verdade. Tchau, Tô obrigada. ansiosa já.